Boa tarde, galera. Estamos seguindo aí com mais um vídeo do canal. E como sempre comento, né? Se vocês quiserem ver outros materiais que estive fazendo, então outros estudos bíblicos, tá nesse link do blog, né? Em cima do vídeo. E onde disponibilizo tanto em vídeos, áudios, materiais, né, que eu costumo ir publicando ao longo da minha vida, ou outros vídeos, né, que eu vim fazendo também estão disponíveis no canal do YouTube. Vou fazer uma breve recapitulação, né, do que nós temos estudado. O objetivo dessa apresentação, né, é aprender que toda a nossa fé é fundamentada na palavra de Deus. Vou passar um pouco mais rapidamente, né, mas como comentei, caso alguém queira ver assim, com mais detalhes, estão disponíveis nos vídeos, né, que tenho feito no YouTube. Aqui nós temos feito um estudo sobre a palavra de Deus. Separei alguns versículos, tanto do livro de Apocalipse, falando da revelação de Deus, através do seu servo João, conversando sobre essa passagem de Timóteo, que mostra que toda a escritura é inspirada por Deus. Conversamos também sobre algumas perguntas, caso alguém queira também responder algumas dessas perguntas também nos comentários, pode ficar à vontade, ou caso até mesmo queira acrescentar mais algum versículo, podem ficar à vontade, ou então deixar algum comentário. Conversamos, né, que a palavra, dizermos que a Bíblia é a palavra de Deus é um conceito que está escrito na própria Bíblia, né, que os próprios discípulos já comentavam a respeito. Falamos um pouco sobre o Evangelho de Deus, sobre o que é o Evangelho, né, através dessa definição também que está na parte do dicionário bíblico. E o que mais? Temos conversado também sobre a motivação, né, da qual a Bíblia foi escrita, nos conduzir ao caminho da salvação através de Jesus. E mostramos também, né, conversamos sobre o Evangelho, sobre as Escrituras, e enfim, ao dizermos que a Bíblia é a palavra de Deus, surgem algumas consequências, né? Como posso dizer, o que vem primeiro, né? Já que a Bíblia é a palavra de Deus, algum outro ensino, a ciência, alguma pessoa importante, alguma tradição ou experiências pessoais, o que vem primeiro, né? Então, ao dizermos que a Bíblia é a palavra de Deus, tem algumas consequências. Então, por ser de Deus, né? Então ela está acima de palavras de homens. Conversamos também sobre esse versículo de Gálatas, né, onde o apóstolo está nos exortando, né, nos ensinando a tomarmos cuidado, né, com algum outro ensino, com algum outro evangelho que porventura possa desviar do caminho. Conversamos também sobre esse versículo onde Pedro, mesmo sendo diante do Sinédrio, ele, com os sacerdotes, né, falando para ele e para os outros apóstolos para não ensinarem em nome de Jesus, mas ele falou assim, ó, é preciso obedecer antes a Deus que aos homens. E também outros versículos, né, mostram sobre a relação entre a Bíblia e a tradição, né? Tem mais outros versículos, né, além do que eu coloquei aqui nessa apresentação, tanto sobre ensinos, tradições, reforçando esses pontos, né, mas só que para não ser muito extenso, né, eu deixei só esse, mas com o tempo, de repente, até vou atualizando essa apresentação. O link dessa apresentação está disponível nos comentários na descrição do vídeo, né? Mas como eu tinha comentado, né, agora sobre tradições especificamente, né, não dizendo que ensinos, tradições, ou até mesmo ajuda de outras pessoas, né, ou até mesmo não sejam importantes, mas quer dizer que o mandamento, né, que a palavra de Deus está acima que as tradições, que os ensinos, entende? Se porventura vier a desviar, a contradizer, então devemos ficar com a palavra de Deus. Então, até a própria igreja tem tradições, né, que nem esse versículo está mencionando. Mas agora, assim, o que vem primeiro? A tradição ou a palavra de Deus? O que Jesus e seus ensinos reforçam, os seus discípulos ensinaram? Aqui também um versículo onde destaquei, né, Jesus tendo esse debate com os fariseus, falando sobre isso. Vou ler só essa parte em rosa. Em vão me adoram, seus ensinos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições.
Então, só até aí, né, para vocês notarem, né, que nesse versículo, né, fazendo uma lembrança, né, sobre isso que nós estávamos conversando. Caso alguém queira ver com mais detalhes, está nos vídeos anteriores do canal. Mas resumindo é isso. Então, esse versículo também de Jeremias reforçando essa ideia, né, tem outros versículos, mas enfim. Então, né, podemos concluir que a Bíblia está acima de ensinos, líderes, tradições ou até mesmo experiências pessoais, né? Mas, contudo, que nem a gente tinha comentado, não significa que os ensinos, os líderes ou tradições sejam necessariamente ruins, né? Aí eu abri esse parêntese no meio da apresentação para poder falar também que a importância, né, de aconselharmos e ensinarmos uns aos outros biblicamente. Entende? A importância de ajudarmos uns aos outros, ensinarmos uns aos outros, que esse versículo de Colossenses reforça, né? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros, com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração, em seus corações. Também a importância de obedecer às autoridades, né, tanto as autoridades governamentais, né, quanto as autoridades da igreja em si. Né? Separei alguns versículos, separei esse versículo também bem famoso de Romanos, né, para ser mais breve na revisão, vou ler só esses dois aqui, de Tito e de Pedro, que diz assim: lembre-se a todos os que sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos, os homens. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal, e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, você se inicie a ignorância dos insensatos. Então, e aqui, né, sobre a obediência às autoridades da igreja, né? Por exemplo, esse versículo de Hebreus diz assim: obedeça aos seus líderes, submeta-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeça-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Timóteo. E também, por isso exorte-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivem em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Então, né, que nem o apóstolo está nos ensinando que, de fato, é importante que nós ajudarmos, edificarmos uns aos outros, até aconselharmos uns aos outros biblicamente. Então, os ensinos não são importantes. Agora, se porventura alguém venha a falar algum ensino que está contrário àquilo que Jesus ensinou, àquilo que os discípulos ensinaram, contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus para a nossa vida, então devemos ficar assim com a palavra de Deus. Então, se alguém porventura vem e fala assim, falar um exemplo meio óbvio, né, mas digamos que alguém vem e nos aconselha a se vingar. Tal pessoa fez isso de errado com você, então faz isso com ela também. Então, se vinga, o seu marido te traiu, trai ele também. Sua esposa te traiu, trai ela também. Se porventura alguém vem te dar esse conselho, né, completamente contrário àquilo que Jesus ensinou, então fica com a Bíblia, entendeu? Não fica com isso não. Só abrindo esse ponto, essa conclusão, né? Então a palavra de Deus está acima de palavras de homens, mas não, porventura, não devemos ter humildade para ouvir, né, e aprendermos uns com os outros. Agora é que entra as considerações finais, né, que ficou faltando no vídeo anterior. Então nós conversamos, né, que a Bíblia tem prioridade. Agora, já que a Bíblia é a palavra de Deus, significa que não precisa ir à igreja? Isso também tem sido uma coisa que bem em vista, né, hoje em dia, né, acharmos que podemos cultuar a Deus sozinhos. De fato, nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, Deus ouve nossas orações, não podemos falar com Ele a qualquer momento, mas, de fato, né, a Bíblia nos incentiva a vivermos em unidão, entendeu? Em comunhão, como o corpo de Cristo, né? Não por acaso esse próprio exemplo, né, ilustração. Então, não.
Até Jesus falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. Quando 2 ou 3 concordarem sobre o assunto a qual lhe pedirem, isso lhe será feito pelo Pai Celestial, mostrando, sim, de fato, a importância da união, entende? Então, separei também esse versículo de Timóteo, diz assim, escrevo-lhe estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Esse é um dos versículos que eu gosto muito dele, pela forma como ele fala da igreja. Pô, olha que palavras bonitas, sabe? Fundamento da verdade. Então, ó, a verdade está em Jesus, é a palavra de Deus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas ó, a igreja serve de ajuda, entendeu? De grande apoio, de grande instrumento de Deus para abençoar, entende? Para que as pessoas se ajudem, entende? Então, de fato, é uma coluna, entende? E, de fato, ele até, essa expressão, né, estou indo na casa de Deus, é uma expressão bíblica, entende? Fala que a igreja é a casa de Deus. E eu mencionar Deus vivo, né, que nem tinha comentado em vídeos anteriores, né, que Deus, a palavra de Deus não são meros escritos, entende? Deus fala conosco, nós podemos falar com ele. Deus é um Deus relacionável, entende? Mesmo Jesus Cristo ressuscitou, ele está vivo, entende? Vendo tudo que está acontecendo aqui, nós podemos falar com ele, e o mesmo Jesus que operou milagres no passado é o mesmo Jesus que opera hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Até um versículo da Bíblia. Deus não muda, também outro versículo de Tiago. Então, resumindo, é isso. Deus é um Deus vivo, é um Deus que nos ama, que orienta, corrige, protege, liberta, disciplina, corrige, instrui também, nos trata como um pai, entendeu? Também nos disciplina. Então, resumindo, é isso. A igreja dos Deus vivo, a casa de Deus, extremamente importante. É um grande presente de Deus para as nossas vidas. Não há dúvida que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado no corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Então, a despeito, né, de tudo que nós conversamos sobre a palavra de Deus, de fato é a palavra de Deus, mas achei importante, né, separar e destacar esse versículo para que, porventura, alguém venha a, de alguma forma, também rebaixar, né, a importância da igreja. Que a igreja e a oração, né, também são bênçãos de Deus para a nossa vida, assim como a própria palavra também, a própria Bíblia. Então, resumindo, é isso. Mais um versículo de Provérbios, né, chega a ser um sábio conselho, né, sábias palavras escritas no livro de sabedoria, no livro de Provérbios, que diz também a importância dos conselhos, entende? Termos humildade para ouvir, aprendermos com outras pessoas. Que diz assim, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar a resposta certa, apropriada, é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Então, resumindo esse versículo, né? Assim como Deus usou os profetas, usou Moisés para conduzir o povo no deserto, Daniel para interpretar os sonhos de Nabucodonosor, João para escrever as cartas para as igrejas, ou até mesmo nós para levar o seu evangelho, Deus valoriza a união. Então, o que quis dizer com essa frase, né? Porque ao longo da Bíblia toda mesmo, entende? Vai mostrando que Deus valoriza muito a união, entende? Como, por exemplo, eu citei Daniel, né? Daniel não, eu citei Daniel, mas, por exemplo, posso dar um exemplo de Davi, porque eu li Daniel e lembrei de Davi. Por exemplo, quando Davi cometeu um pecado, né, o adultério com Betseba, ele tinha cometido pecado. Mas reparem como foi o profeta Natan, que foi um instrumento de Deus para poder exortar o Davi, entende? Deus não veio diretamente falar com Davi e falar assim, ó, Davi, você pecou, entende? Tá errado, arrependa-se do seu pecado. Não, entendeu? Ele falou com o profeta Natan, e Natan, tendo essa revelação de Deus, foi falar com Davi, entende? Não só por é só uma ilustração, mas isso esse acontecimento, né, esse exemplo, melhor a palavra, isso que eu estava querendo dizer, esse exemplo acontece ao longo da Bíblia toda. Tem Deus usando seus servos para poder
abençoar outras vidas, entende? E assim como Davi também, se voltando para Deus, também pode ser um instrumento de Deus para também abençoar a vida daquela nação, a vida de muitas pessoas. E, enfim, ao longo da Bíblia toda, Moisés sendo um instrumento de Deus para poder dar os mandamentos para o povo, para conduzir o povo no deserto, para ser um grande exemplo também espiritual para o povo. Ao longo da Bíblia toda, até mesmo do início ao fim, até no livro de Apocalipse, né, que nem nós lemos sobre... Deus poderia, Deus é Deus, né? Ele poderia fazer o que ele quiser, ele poderia chegar diante de cada um e falar a sua revelação. Mas não, ele deu essa revelação para o João e pediu para o João escrever, entende? E enviar às outras igrejas, entende? A importância. Então, para concluir, né, eu acho que, eu até comentei, mas esse exemplo ilustrativo muito bem aplicado, falar sobre o corpo de Cristo, entende? Onde Paulo, em 1 Coríntios 12, ele usa essa ilustração e fala assim, que a igreja é como se fosse um corpo, entende? Onde os membros são, embora tenham as suas diferenças, por exemplo, a mão não é igual ao pé, mas a mão tem a sua função e o pé tem a sua função. Ambas estão unidas ao corpo, entende? E assim, todo o corpo é edificado pelo que a mão faz e pelo que o pé faz. Ambos contribuem pelo corpo. Se a mão se machuca, todo o corpo sofre, entende? Assim também na igreja. Assim que devemos também ter essa profunda vínculo, né, com os irmãos em Cristo. Não, a palavra irmão não é só da boca para fora, né? Pô, é meu irmão, entende? Hoje em dia, né, tem muito essa expressão, né, tá meio rebaixada, né, mas essa expressão irmão é muito importante. Então, também, se a mão não precisa ficar triste porque ela não é igual ao pé, ou o pé não precisa ficar triste porque não é igual à orelha. Até como pessoas, né, nós temos sim as nossas personalidades, né, a nossa identidade. E Deus valoriza isso. Tanto que Deus deu dons a cada um conforme Ele quer. Foi um tema que a gente conversou no início, bem no início desses slides, dessas apresentações. Então, Deus vai dando dons a cada um, atribuições, né, funções a cada um, de forma que, com cada um tendo a sua função, fazendo a sua parte, todo o corpo fica junto, edificado, contribui para o corpo como um todo. E para terminar, né, nessa ilustração, ele fala que Cristo é a cabeça do corpo, entende? É o norte, é o foco, é o que dá os mandamentos, é o que diz a direção, é o piloto, é o cabeça, entende? É o general, é Cristo, entende? Então, é claro, também, uma igreja sem Cristo é a mesma coisa que um corpo sem cabeça, entendeu? Tá morto, não tá sem direção, entende? O que mais? Resumindo, é isso, dessa ilustração de, caso alguém queira ver com mais detalhe, né, tá em 1 Coríntios 12. Se eu não me engano. Concluindo, né, pessoas são instrumentos de Deus para revelar a sua vontade. Foram usados ao longo da Bíblia toda. Então, mas claro, né, eventos assim estão presentes ao longo da Bíblia toda. Então, eu achei importante destacar isso também, porque nós estamos conversando sobre a prioridade da palavra de Deus, sobre a importância da palavra de Deus, mas não desprezando a importância da união, entendeu? Da igreja. Resumindo isso. Beleza. Não esqueça da importância da oração, peça sabedoria a Deus. Então, nós falamos sobre a igreja, né? Mas também da oração. Não esqueça também de, quando estiver lendo a palavra de Deus, pedir a direção, pedir sabedoria a Deus. Porque vou separar alguns versículos aqui agora. Por exemplo, esse de Mateus 13. Diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então aqui, né, Mateus 13, Jesus está contando a parábola do semeador. Essa parábola é muito interessante, muito bonita, mas eu destaquei só esse versículo, né, onde fala de uma pessoa, né, que ouve a mensagem do reino, entendeu? Ele fala que a semente, essa parábola, representa a mensagem, a palavra de Deus.
Destaquei também esse versículo de Lucas, né, onde é a mesma parábola, só que sendo narrada pelo discípulo, né? Ele fala assim: este é o significado da parábola. Dois pontos. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e sejam salvos. Então, essa mensagem também é muito importante. Nós pedimos direção a Deus, sabedoria do Espírito Santo, até em, se não me engano, ou no início de 2 Coríntios ou no início de 1 Coríntios, que é onde Paulo fala sobre a sabedoria proveniente do Espírito. Então, o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, mais afiada que uma espada de dois gumes, se não me engano, no versículo de Hebreus. Então, não são meras palavras, entende? Nós precisamos pedir a direção a Deus em oração, para que nós tenhamos um relacionamento com Deus. Então, resumindo, é isso. Deixa eu ver, destaquei também mais um versículo, né? Ah, não, foi esse versículo mesmo que eu estava citando. Ó, vou ler aqui. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram na demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ó, repara como ele o tempo todo está falando sobre isso, entendeu? Sobre a sabedoria humana, sobre a sabedoria de Deus. Ele vai começar a ensinar sobre isso que a gente está conversando. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, abre aspas, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, fecha aspas. Mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Continuando. Pois, quem dentre os homens conhece as coisas do homem? Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos do Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem um Espírito, esse aqui é o versículo central, né, por qual eu destaquei esse versículo aqui nesse estudo. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, concluindo aqui, né, que de fato a Bíblia é a palavra de Deus, como nós temos conversado sobre isso ao longo de todo esse estudo. Contudo, né, muito importante nós também orarmos, né, temos um relacionamento com Deus. A Bíblia, Deus fala conosco, na oração nós falamos com Ele, é um relacionamento. Pedir a direção para Ele, ajudar a entender o que Ele está nos ensinando, entende? Então, resumindo, é isso. Concluindo, o Tiago também diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livre e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor. Não pense que tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então a gente conversou sobre oração, né? Mas claro, ore com fé. Porque quem está mais interessado de nos ensinar sobre a sua palavra que o próprio Deus, né? Claro que Ele quer nos ensinar, claro que Ele nos dá sabedoria. Como Salomão recebeu sabedoria, fez oração a Deus, né? Tinha um propósito justo no seu coração.
Então, ora com fé, verdade, entende? Que nem eu destaquei aqui, peça a Deus sabedoria e dá entendimento nele na sua palavra. Então, resumindo é isso, né? Agora, concluindo essa apresentação, né? Ela foi meio longa, espero que vocês tenham gostado, mas concluindo com esse versículo, né? Destaquei em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui Jesus ensinou, né? Esse é o versículo chave dessa apresentação, onde Jesus falou assim, a tua palavra é a verdade, até mesmo se porventura eu mesmo, ou se vocês ouvirem alguma coisa que porventura esteja fugindo da palavra de Deus, não fica não, entendeu? Até mesmo se eu te falei alguma coisa que vocês acharam que está ao contrário da palavra de Deus, fica com a Bíblia. Entendeu? Espero que tenha sido edificante, espero que possa ter ajudado com essa apresentação, por isso que eu tive esse trabalho de organizar os versículos, né? Mas qualquer coisa, se você quiser pegar só os versículos, pode ficar, entendeu? Se você quiser até deixar no mudo, pode deixar, não tem problema não. Mas fica com a Bíblia, entendeu? Então, mas que nem a gente conversou também nessa apresentação, né? Também é importante ouvir, entende? E aprendermos uns com os outros. É importante. Que nem eu conversei, né? Ao longo da Bíblia toda, Deus valoriza a união, entende? Às vezes Deus, como na Bíblia fala sobre o dom por exemplo, tem dom de administração, dom de cura, dom de discernimento de espíritos, né? Dom de interpretação de línguas. Então, por exemplo, a um Deus dá o dom de cura, um ora pelo outro, o outro Deus dá o dom do ensino, ensinar a palavra de Deus, ao outro Deus dá o dom de, enfim, para que possamos ajudar uns aos outros, entende? Ao longo da Bíblia toda isso é bem evidente, que Deus ama a união, entende? Então, concluindo aí, para não ser repetitivo. João 8 diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, resumindo é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, né? Como nós conversamos sobre a importância da palavra, nós conversamos sobre a igreja, sobre a oração, né? Que são 3 grandes fundamentos, né, da nossa vida cristã prática, lermos a Bíblia, irmos na igreja, temos rotinas de oração, né, rotinas de leitura. Nada melhor, né, que nós encerrarmos também com um louvor. O louvor também é extremamente importante, entende? Assim como 4 pernas de uma cadeira, né, tá aí a palavra, a igreja, a oração e o louvor. Se uma perna, né, da cadeira for cortado, na cadeira fica bamba. Então tá aí o louvor. Eu separei esse louvor, né? Louvor de todos nós, a tua palavra. É um louvor bem coerente, né? Bem sobre o que a gente tem conversado até aqui. Contudo, eu não vou dar play aqui agora no louvor, né? Mas quando vocês tiverem a oportunidade, o link do louvor tá tanto na descrição do vídeo, quanto também na apresentação, entendeu? Até mesmo vocês podem procurar no YouTube, né? Colocar isso que eu deixei em vermelho, entendeu? Um louvor eu acho muito bonito mesmo. Procurem com carinho que seja um louvor coerente com aquilo que nós temos estudando, que é sobre a palavra de Deus. O próprio nome do louvor é a tua palavra. Então, resumindo, é isso, galera. Agora, embora nós estamos encerrando esse vídeo, né? Contudo, não só vou continuar fazendo outros vídeos, né? Mas esse estudo mesmo sobre a palavra de Deus que nós estamos conversando, que toda nossa fé está fundamentada na palavra de Deus, ainda não acabou, entende? Ainda tem muitos, muitos, muitos versículos na Bíblia que a gente poderia ir destrinchando sobre isso, entende? Como a gente foi comparando sobre a Bíblia e a tradição, a Bíblia, os ensinos, revelação de Deus, Bíblias e experiências pessoais, entendeu? Mas tem muitos outros versículos que a gente poderia ir conversando sobre, entende? De repente, com o tempo, eu vou adicionando nessa apresentação, mas o link vai ser o mesmo, tá na descrição do vídeo. Ou até mesmo futuramente eu posso, de repente, estar fazendo outros vídeos. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que conclui por enquanto esse estudo, né? Aprender que toda a nossa fé está fundamentada na palavra de Deus. Tem outros estudos, né, vindo por aí, deixar vocês curiosos, que nem eu tinha comentado lá no início, né? Esse foi o calendário de atividades onde eu
apresentei alguns fundamentos, né, lá na escola bíblica infantil, lá na igreja, para os adolescentes. Então a gente conversou sobre a escritura, a graça, a fé, Cristo, a glorificar a Deus, né? Então, tem outros estudos vindo aí, galera. Por enquanto eu vou estar encerrando aí, mas ó, fica a curiosidade. E caso vocês queiram ver também, a apresentação já está pronta. O link dela está aí, então vocês podem ir vendo, caso vocês queiram, ou até vendo com mais detalhe alguns dos versículos destacados. Deus abençoe muito vocês, tá? Tamo junto. Valeu!